Amém, boa noite. Vamos nos acomodando. Estamos de casa cheia hoje, glória a Deus. Vamos ver a senhora da Carminha. Deus é bom. Tio Beto voltando aí, né? Se você tiver uma Bíblia aí, acho que não precisa abrir não, porque é um versículo só. Mas você lembra do episódio onde Davi foi buscar a arca do Senhor, né? A arca não estava em Jerusalém e Davi achou por bem que a arca deveria voltar para Jerusalém, né? E no livro de Samuel, quando Davi entra com a arca em Jerusalém, todo mundo conhece esse texto, está escrito: e Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de um efode de linho. Assim subindo, levaram Davi e todo Israel à arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Amém? Nós estamos aqui nessa noite para atrair a presença de Deus. Amém? Quando Davi levou a arca para Jerusalém, Davi queria a presença do Senhor em Jerusalém. Todo Israel, todo o povo de Israel subiu em alegria e em júbilo, porque eles se importavam e davam um extremo valor para a presença de Deus. E quando nós adoramos o Senhor, nós queremos dizer isso a Deus. Deus, o Senhor é importante para nós. Nós estamos aqui por causa da tua presença. Tá? Acontece que eu acho que a gente abandonou, ou eu não falo da gente, eu falo da igreja do Brasil, mas quando a presença de Deus entra no ambiente, não é algo tranquilo, não é algo normal. A gente não fica só nos nossos lugares. Acontece ministração angelicais no ambiente, há dons derramados de Deus. Pessoas que falam em língua começam a falar em língua. Pessoas que têm o dom de profetizar começam a profetizar. E a gente precisa começar a viver nisso. 2021, eu espero que seja um ano onde a gente possa caminhar um pouquinho mais para esses momentos. Você está entendendo isso? Tá? Um momento de adoração onde este lugar é cheio da presença de Deus, mas não é para outro lugar, é para a gente, os irmãos que estão aqui, tá? Para que aconteçam nas nossas reuniões coisas mais poderosas. Deus tem muito mais para mim, Deus tem muito mais para você, tem muito mais para essa comunidade aqui. Nós precisamos ver curas, nós precisamos ver pessoas, irmãos cheios da presença de Deus. E é isso que eu estou clamando esse ano. Que este momento seja diferente, um momento de adoração, não só de adoração, mas também de oração, da palavra, sejam momentos cheios da presença de Deus e que nós possamos sentir a presença de Deus. Não é comum que nós venhamos a uma reunião da igreja e nós vamos embora sem sentir a presença de Deus. Porque quando o Senhor está no meio, é diferente. O seu corpo tem reações, o seu espírito tem reações, a sua vida é cheia do amor dele. Então nós precisamos começar a andar nisso, nessa nova etapa, nesse novo momento para essa comunidade, amém? Então nós vamos adorar o Senhor agora porque Ele é digno de toda adoração. E como Davi, nós vamos ter o nosso coração alegre, feliz, porque estamos clamando a presença de Deus, amém?
Senhor, nós te adoramos. Pai, como Davi te adorava.
colocássemos assim nosso coração no Senhor, porque vidas que morrem, vidas nunca ouviram falar de Jesus, e é uma situação tão complexa que, por mais que você pense e ouça algumas coisas, está muito difícil. Então, eu creio, irmãos, que Deus, Ele tem assim, que ouvir a nossa oração. Ele tem seu propósito em tudo que está acontecendo, com certeza. Mas Ele ouve a nossa oração. Gostaria de orar. Você pode ficar sentado. Se você quiser ajoelhar, você pode se ajoelhar. Mas coloque esse clamor diante de Deus agora. Amém? Senhor, ó Senhor, nós estamos com o nosso coração quebrado, Senhor. Como nós falamos aqui, Senhor, nós estamos sob a ação do Espírito Santo, Senhor. E o Espírito Santo fala no nosso coração, Senhor. Senhor, porque há muita dor no nosso coração, Senhor. Senhor, nós aprendemos que temos que sentir dor, Senhor, por aqueles que estão perdidos, dor por as situações que são delicadas, são difíceis, Senhor. Senhor, nós estamos aqui, nós somos parte da Igreja do Brasil, Senhor. Nós queremos orar a Ti, Senhor, orar em favor do nosso país, orar em favor do nosso governo, Senhor. Ó Deus, o Senhor tem um propósito em todas as coisas, Senhor. Senhor, mas nós temos que clamar a Ti, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor, pela Tua graça, que ela se estenda, Senhor, onde houver um grupo de pessoas, Senhor, nas tribos indígenas, Senhor, nos quilombolas, Senhor, nas pequenas cidades, nas médias cidades, nas grandes cidades, Senhor. Abençoa o nosso país, Senhor. Oh Deus, abençoa o nosso governo, dá sabedoria, dá direção para conduzir o que é preciso, Senhor. Senhor, e aquilo que eles decidirem, venha em favor do povo, Senhor. Senhor, e nós oramos para que vidas sejam salvas, Senhor. Oh Senhor, oramos pela salvação das almas, mas nós oramos também pela cura das enfermidades, Senhor, pela cura da Covid, Senhor. Nós oramos pelos hospitais aqui de Indaiatuba e oramos pelos hospitais no Brasil, Senhor. Oh Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que, Senhor, muitas vidas sejam levantadas desses leitos, Senhor. Oh Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós sabemos que quando oramos, Senhor, o Senhor interfere na história, Senhor. Nós, ó Pai, nos submetemos ao Teu propósito, Senhor, mas clamamos a Ti, Senhor, por aquilo que o Senhor quer fazer, Senhor, e intercedemos pelo Brasil, Senhor. Nós colocamos diante do Senhor, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pessoal, estenda suas mãos, vamos abençoar a vida dos céus. Senhor Jesus, ó Pai, no mesmo Espírito, ó Deus, nós invocamos o Teu nome neste lugar, ó Deus. Pedimos, ó Pai, para que o que acontece agora, ó Deus, aí no céu, venha acontecer na Tua igreja também, ó Pai amado. Clamamos, ó Deus, ser presente no nosso meio, Senhor Jesus. Prepara os nossos corações, ó Deus, para a Tua palavra. E abençoa, Pai, a vida dos céus, ó Deus, para que através dele, ó Deus, a Tua palavra entre nossos corações, Senhor Jesus. Precisamos de Ti, Pai amado. Seja presente nessa noite, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, a paz do Senhor, irmãos. Muito bom estar aqui com vocês de novo. Segunda reunião do ano. É com alegria que a gente permanece, né? Muito bom. Agradecer até meus irmãos que estão aí na transmissão também, que possam estar assistindo a gente. Sejam bem-vindos. Então, meditando sobre algo para trazer essa noite, né? Deus me trouxe uma mensagem. E normalmente quando eu preparo uma mensagem eu gosto de pôr um título, né? Para mim fica mais fácil desenvolver. E eu acho mais fácil também de colocar isso, né, para a igreja.
Então o nome da mensagem hoje é Não Seja um Servo Inútil. É um tema pesado, mas necessário nos dias de hoje para nós. Então, não seja um servo inútil. Aí, primeiramente, eu queria ler em Lucas 17:10, que fala o que é um servo inútil. Então, Lucas, capítulo 17, versículo 10. Abram suas Bíblias ou os aplicativos, né? Aqui nesse versículo vai dizer assim: assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Então, o servo inútil é aquele que faz apenas o que é pedido. Então, eu queria desenvolver aqui como não ser esse servo inútil. Então, eu vou trazer uma outra palavra para a gente desenvolver algumas chaves para nos dar ferramentas a entender e a crescer com isso, né? Então, a gente vai ler agora em 1 Coríntios 15, 58, que é o texto principal. 1 Coríntios 15, 58. Todos abriram? Então aqui nesse texto vai dizer assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então nesse texto aqui eu vou destacar 4 pontos e a gente vai trabalhar em cima deles, que serão firmes, constantes, abundantes e vão. Então anotem esses 4 pontos para quem gosta de anotar. Firmes é uma característica daqueles que não são volúveis e que são constantes naquilo que fazem, né? Firmeza lembra força, lembra um alicerce inabalável. Assim, ser firme é alguém que tem caráter reto e aprovado. Firmes são aqueles que têm um propósito e seguem atrás desse propósito, daquilo que Deus tem colocado. São aqueles que têm tido uma visão e investem para cumprir aquilo que têm recebido. Então, a firmeza aqui não nos impede de ter dificuldades, né? Provavelmente todos nós vamos ter momentos difíceis, mas a firmeza aqui a gente tem que saber aonde nós estamos firmados. Então, a gente vai trabalhar com isso. Então, provavelmente a gente vai ter dificuldade, vai ter decepções, lutas que vão porventura aparecer no nosso caminhar, né? Mas a gente precisa aprender com essas dificuldades e se manter firme apesar delas. Então, uma pergunta que eu queria fazer para mim e para você hoje: você tem sido firme? Ou no primeiro obstáculo você tem desistido? Então, uma pergunta que não precisa ser respondida agora, mas que vale a pena uma reflexão. Como tem sido? Será que nós temos desistido no primeiro obstáculo? Ou a gente tem caminhado, tem prosseguido? Então aqui, para que seja algo firme, a gente precisa estar apoiado em algo mais firme ainda. E aqui a firmeza, irmãos, não está falando em nós, naquilo que nós temos ou naquilo que somos, mas naquilo que é em nós, sabe? Então a firmeza aqui vai além de nós, né? Então a gente precisa reconhecer aquilo que tem nos apoiado, ou aquilo que tem pautado a nossa vida. Então, ser firme são características que têm raízes profundas, aqueles que se alimentam da palavra de Deus. E aí, com isso, vai criar resistência para aquelas situações que porventura a gente vai receber opiniões adversas da vontade de Deus, práticas erradas. Então, à medida que você se alimenta da verdade e as suas raízes se aprofundam com isso, você vai resistir às coisas que que você vai passar ao longo da sua caminhada, né? Todos nós. Então, a gente precisa estar bem atentado a ver aonde nós estamos firmados. Não estamos falando de nós assim, né? Mas daquilo que nós estamos apoiando a nossa vida. E aí, esse apoio vai definir muito bem aquilo que a gente vai ser ou como nós vamos reagir diante de algumas circunstâncias adversas. Amém? Então, em Lucas 6, do versículo 47 ao 49, eu vou trazer um texto aqui que vai dizer muito bem a respeito de 2 situações diferentes, ou 2 modos de fazer uma construção e as 2 consequências que acontecem a partir dessa decisão, né? Então, em Lucas 6, do versículo 47 ao 49.
Lembrando que a gente está falando sobre firme, né? Firme, alicerce. Então aqui nesse capítulo 6, do versículo 47 ao 49 de Lucas, vai falar assim: eu lhe mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que ao construir uma casa cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Ou seja, um alicerce bem forte. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. E no momento que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu, e a sua destruição foi completa. Então você veja aqui que tem dois casos de duas consequências a respeito de construção errada, né? Então tem aquele caso que ele fez um alicerce profundo, e aquele que não foi construindo. A gente pode trazer isso para a nossa vida, né? A gente foi tocando a vida sem entender a profundidade que é de Deus para nós, né? Então muitas vezes a gente está fazendo nossas coisas e deixa de lado. Então vamos ficar atento a isso, porque provavelmente numa tempestade, numa situação adversa, vai demonstrar muito bem aonde você vai estar apoiado. Então isso é algo para mim, para você, para nós hoje. Então vamos construir a nossa vida, vamos pautar a construção da nossa casa em um alicerce que é Jesus, amém? Então a importância de enraizar. Tem um livro Enraizados que é muito legal, até um livro bacana, mas fala muito disso, de você ir para águas profundas, né? A gente tem conversado muito isso. Então a importância de você ter profundidade com Deus. Essa situação que hoje o mundo se acomete é algo que veio dar uma chacoalhada aí no sistema, né? Mas eu acho que isso tudo só vai fazer sentido se a gente mudar diante disso, né? A gente não tem assim, não vai ter motivo algum se a gente não aprender com as dificuldades. Então, quando a gente fala de tempestades, de situações adversas, ela só vai ser um aprendizado se a gente conseguir aprender dela o que Deus quer de nós, né? Então a importância da gente ser firmes, e firmes tem a ver com aquilo que a gente está apoiado, amém? O segundo ponto é constantes, ser constantes. Constante é aquele que não se deixa levar pelas circunstâncias, não tem a ver com o que eu estou passando, tem a ver com quem Ele é na minha vida. Então, muitas vezes a gente pode se deparar com problemas muito pesados, né? Acho que todos nós estamos vivendo, né? A gente está vivo, então a gente está sujeito a ter todo tipo de dificuldade. Mas às vezes, é algo para a gente pensar, que o constante é aquele que não tem a ver com a dificuldade. Ele permanece, ele está sempre ali, faça chuva ou faça sol, não tem a ver com a situação, se ele está feliz ou está triste. Ele é constante naquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Então vamos aprender com isso, vamos ser constantes também com aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Vamos, independente daquilo que estamos passando, sabe? Porque às vezes as nossas reações têm muito a ver com as nossas emoções, com aquilo que a gente está sentindo. Mas aqui eu queria tirar a nossa emoção de lado e trazer aquilo que Deus é para nós, que não tem a ver com aquilo que eu estou sentindo, tem a ver com aquilo que Ele é nas nossas vidas. Então o constante, ele não é levado, ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe a direção que Deus tem para a vida dele. Então isso é algo para nós, para mim, para você hoje. Um texto que fala, que reforça isso, né? Vai estar em Levítico 6:12. Levítico 6:12. O fogo nunca se apagará, mas o sacerdote deverá acrescentar lenha no holocausto a cada manhã. Então o constante, ele decide todo dia fazer as coisas certas. Porque, e esse colocar a lenha, né, tem muito a ver da gente todo dia buscar isso de Deus. Independente de como a gente está, né, emocionalmente falando. Mas a gente tem que entender o que Deus quer para nós naquele dia. Todo amanhecer é uma oportunidade nova nossa de vida para ter com Deus, para entender o que Ele quer para nós, né? Então a gente tem que entender que todo dia é dia de buscar a Deus, de fazer a sua vontade nas nossas vidas. Amém? Então constante
é a pessoa que não é levada pelas circunstâncias. Uma outra característica aqui é abundantes, ou abundância, né? Essa característica remete àquilo que vai além do que é esperado. Então, ser abundante é superar aquilo que foi pedido, é ir além, é fazer mais do que foi colocado para ele fazer. E esse ir além é sem murmurar, sem reclamar, seja na obra do Senhor, seja na sua casa, seja no seu trabalho, tá? Aqui a gente está falando a gente completo, porque também a gente tem que tirar isso de lado, né? A gente tem que ser cristão todos os dias. Então a nossa prática tem que refletir Cristo na igreja, na nossa casa, no trânsito, na nossa escola, no nosso trabalho, na faculdade. Então a gente está vivendo, né? Então a gente tem que entender que a gente é um exemplo no mundo, né? Ou deveríamos ser, né? Então ser abundante é ir além. Então fala de excesso, né? De exceder, de superar aquilo que é esperado. Então Deus deseja que sejamos sempre assim, que nosso trabalho para Ele sempre vá além do que Ele espera de nós. Então uma pergunta aqui, né? Que a gente podia pensar. Se a gente já pensou nisso, né? Em surpreender a Deus com a nossa dedicação à obra dele. Será que a gente já parou para pensar nisso? Tipo, será que eu estou superando aquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos? Ou eu tenho entregado para Ele bem pouquinho, só um pouquinho da minha vida? Porque às vezes a gente vai tocando a nossa vida, né? Normal, vai no automático. Eu também às vezes me vejo assim. Só que sempre é tempo de se reposicionar, sabe? Então tudo isso... esse recolher, né, que a gente teve para dentro da nossa casa, tem que ser para dentro de nós também, essa avaliação. Tem que vir, a gente tem que avaliar o que tem tomado conta das nossas vidas, né? E aí, quando se fala de abundantes, né, também assim, como seria bom, né, a gente surpreender aquilo que Deus tem nos dado, né? A gente deveria pensar mais sobre isso, de fazer além daquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. Então fala de romper limites humanos, naturais. Deus deseja que a gente supere os nossos próprios limites, que a gente vá além daquilo que foi colocado, né? Faça mais do que o necessário. Não sei vocês se já tiveram um funcionário assim, que você dá um trabalho, ele faz só aquilo lá que você falou. Ele não faz um negocinho a mais. Ou você já teve também funcionário que ele fala assim, não, Celso, nesse atendimento aqui eu já coloquei isso, já falei aquilo. Aí você fala, nossa... Sabe, a gente também, isso no profissional hoje está cada vez mais difícil, um profissional assim, infelizmente, né, que faz mais do que é pedido. Mas a gente, enquanto cristão, a gente tem essa oportunidade de fazer mais daquilo que é colocado. Pô, Celso, mas meu chefe não me reconhece. Pô, Celso, mas meu salário não está tão legal. Não tem a ver com isso, tem a ver com quem você serve, sabe? A gente tem que se acostumar a tirar isso. Se Deus te colocou naquele lugar, você tem um propósito ali, você deve fazer a diferença ali. E como você vai fazer a diferença? Sendo um cristão naquele lugar. Então muitas vezes a gente acaba sendo igual todo mundo, né? Vira comum, infelizmente. E a sociedade acaba formatando isso, acha que é normal fazer o mínimo, a lei do esforço mínimo, né? Então aqui é um convite para nós, né? Ir além, fazer mais, independente do trabalho que você está fazendo, sabe? É um chamado para a gente enquanto cristão, fazer mais do que é colocado nas suas mãos. Aí um exemplo aqui, que eu falando dessa palavra com a Ana, ela me comentou, que é assim, uma situação que ela viu na casa dela, quando ela morava com a avó, a dona Celina, né? Que às vezes ela era uma senhora simples também, sem muitas condições, mas às vezes um vizinho pedia algo para ela, tipo uma xícara de arroz ou de açúcar, devia ser comum isso, né? E ela, quando ia fazer essa doação, ela ia dar essa ajuda, ela colocava na xícara e ainda amassava para caber mais, para dar mais para aquela pessoa. Mas não porque ela tinha mais, porque ela tinha muita condição. Não, porque ela queria doar mais para aquela pessoa. Então, às vezes a gente acha que a gente tem que ter muito, né? Para dar muito. Não, mas você tem que entender o que você tem e ser grato por aquilo que você tem. E quando você for fazer algo, você faz a mais. Então ela viu isso
E é um exemplo simples, mas interessante para a gente, né? Porque hoje a gente acaba não vendo tanto isso. E aí um texto que reforça isso, em Lucas 6,38, fala assim: uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Que pensamos nisso, que fazemos isso no nosso dia a dia, sabe? Que a gente possa sempre entregar um pouquinho a mais. Não porque eu tenho muito, não, porque eu entendo que eu tenho que fazer a mais para aquela pessoa. Então a gente tem que perceber isso, que às vezes esse pouquinho a mais é o que vai mudar a história daquela pessoa. Ela vai se sentir super valorizada. Amém? Então é dessa forma que a gente tem que trabalhar para o Senhor. É sempre possível fazer algo a mais, sempre cabe mais um pouco. Não vamos nos acostumar a fazer o mínimo. O mínimo já todo mundo faz. Esse é o comum, né, da sociedade. Então vamos buscar praticar isso, a fazer mais daquilo que é pedido. Então isso não só na igreja, em qualquer lugar, né? Para que a gente seja um cristão em todos os lugares, né? Aí em Colossenses 3, 23 e 24, vai falar assim, abre um aí. Colossenses 3, 23 e 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Então é um texto profundo aqui, né? Que tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. Então aquilo não tem a ver com o nosso chefe, com o nosso salário, com a nossa empresa, tem a ver com o Senhor das nossas vidas. Então a gente tem que entender isso, porque às vezes a gente leva muito para o pessoal, né? Tipo, se a pessoa não me reconhece, eu não vou fazer mais para ela, né? Não vou, para que eu vou me esforçar tanto, né? Não, é porque você é servo, você é filho de Deus, e Deus tem um propósito para você naquele lugar, e você pode alcançar outras pessoas através do seu exemplo. Então a gente tem que entender que a gente é uma ferramenta ali, né? Que a gente pode ir além. Então a gente deve tomar cuidado com isso, de não fazer o mínimo, né? Então a gente precisa se dedicar na obra de Deus, né? E ter entendimento que todo o trabalho é para Ele, né? Então a gente não é só vindo à igreja que eu vou servir ao Senhor, é a nossa atividade profissional, é a nossa vida em casa com a nossa esposa, com os nossos filhos, é as nossas atitudes, né? Diante de algumas dificuldade, tudo isso vai refletir aquilo que Deus é, e as pessoas vão estar atentas a isso. Então a gente tem que quebrar essa cultura do mais ou menos. A gente é filho de Deus, e Ele espera de nós a excelência. Então que a gente busque isso, a excelência, que a gente não fique mais no mínimo, sabe? Que a gente faça transbordar aquilo que Deus tem colocado para nós. Aí uma última característica aqui é do trabalho não é vão. Então aqui do trabalho não é vão, não é um trabalho assim, o nosso trabalho, mas é um trabalho que a gente faz no Senhor, né? Que vai falar assim, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então tudo que a gente faz é para Deus, né? É dentro da obra de Deus. Precisamos desenvolver essa consciência de que a gente não só trabalha para Deus na igreja, a gente trabalha para Deus em todos os lugares. Tudo tem uma recompensa. Então às vezes assim, o chefe seu pode não te reconhecer. Você pode não estar sendo remunerado tão bem como você imaginava, mas Deus está vendo o seu coração, a sua intenção naquele lugar. Então Deus vai te recompensar. Então às vezes pode ser que não seja uma recompensa financeira, quem sabe, pode até ser que sim, mas vai haver uma recompensa de Deus eterna para a nossa vida. Não existe algo melhor, mais precioso do que isso. Então a gente precisa entender qual é a recompensa que a gente está buscando, né? Então a gente entendendo que o nosso trabalho é para Deus. Então a primeira decisão é obedecer isso. Então depois que a gente obedece, a gente começa a nossa caminhada, né? Então alguns olham só para a promessa e esquecem que precisa haver um trabalho aqui no reino, né? Não que a gente não tem que ter visão naquilo que virá, na esperança de Deus, mas a gente tem que buscar isso diariamente e a nossa vida tem que refletir isso. Não dá para a gente ficar só naquilo que vai vir depois, mas a gente tem que ter uma escolha diária, a nossa escolha tem que refletir a Deus. Então a gente está falando aqui de decisões, de comprometimento com o Senhor, de vida com Deus, para que você possa refletir Ele
no seu dia a dia, né? Senão não tem como, né? Então, eu queria citar um exemplo de uma pessoa que é bem conhecida por todas na Bíblia, que foi um servo que foi além, que ele teve, apesar de todas as dificuldades que ele teve na vida, ele decidiu ser firme, constante e fazer mais do que era colocado para ele. Esse homem é José. Todos sabem da história dele, né? É um homem que era um menino ainda na época, né? Era o mais novo da sua família. Seus irmãos tinham ciúmes dele, porque seu pai gostava muito dele. E ele foi... Na verdade, a intenção dos irmãos era de matá-lo, né? Mas aí talvez desistiram, ou Deus agiu naquele momento. E não o matou, mas foi vendido como escravo, né? Então ele foi dado como morto pelo pai, e a sua vida começou desse jeito, imaginem, né? Todos nós temos uma história, né? Mas para vocês verem que independente da sua história, você tem a condição de decidir em ser diferente. Então José foi decidindo, ao longo das diversidades, ele foi decidindo por Deus. Então a princípio ele foi como escravo numa casa, e lá ele acabou fazendo o seu melhor. Depende da sua história, depende de como ele tinha sido rejeitado pela sua família, né? Mas ele entendia que ele podia ser diferente, não por ele, mas por quem Deus era para ele, né? E assim ele foi, tudo que ele fazia, ele era bem sucedido. Desde esse momento que ele trabalhou nessa casa, ali essa casa prosperou, a casa de Potifar. E aí teve uma situação que a gente fez FC, até sabe, né? Que a professora falava patifona. A esposa do Potifar acabou se interessando pelo José e acabou se insinuando para ele. Mas ele era uma pessoa comprometida e decidida naquilo que Deus era. E ele não se envolveu com ela. Ele preferiu manter naquilo que ele estava. E por conta disso ela acabou falando para o marido que ele tinha se envolvido. E naquela época essa situação levaria à morte. Mas provavelmente Potifar sabia que ele não tinha se envolvido com a esposa. E acabou jogando ele na prisão. Melhor que morrer, né? Mas não é tão gostoso, né? Ir para a prisão. E mesmo assim, José na prisão acabou se tornando o chefe ali, naquele lugar. Então ele acabou sendo reconhecido ali. Então veja bem, que tudo que ele fazia, Deus abençoava. Mas assim, não é porque Deus abençoava, porque ele tinha um coração de fazer algo a mais por Deus. E aí o que ele fazia era abençoado. Então entende que assim, Deus vai abençoar, mas você vai ter que ter a sua disposição de fazer para Ele, entendendo que Ele é o seu Senhor. Então às vezes a gente acha assim, não, Deus vai abençoar. Não, Deus vai abençoar, mas o que você está fazendo está correspondendo para aquilo que Deus quer? Ou o que você está fazendo está só para você? Então a gente veja que Deus aqui abençoa José. Então ele foi decidindo, né? A situação dele não era tão legal, né? Imagina, foi preso, foi escravo, e mesmo assim ele foi escolhendo por Deus. E aí chegou um momento que ele foi chamado para interpretar o sonho de Faraó. E aí é o momento ápice, vamos dizer assim, né, da vida de José diante de tudo aquilo que ele viveu. Que foi assim, quando o Faraó sabia que havia uma pessoa que interpretava sonhos, né? E a gente vai ler esse texto em Gênesis 41, de 28 a 40. Então veja bem, a história dele podia dar tudo errado, né? Diante de como começou. Mas ele foi escolhendo, e ele foi decidindo pelas coisas de Deus. E Deus foi honrando, porque Deus honra aquele que se compromete com Ele, aquele que se doa para as coisas dele. Então em Gênesis 41, 28, do versículo 28 ao 40, é longo, mas é interessante para nós. Gênesis 41, do versículo 28 ao 40. Vai dizer assim: é exatamente como eu disse a Faraó. Deus mostrou ao Faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao Faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Então procure agora o Faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito.
O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem dos anos bons que virão e fazer estoques de trigo, que sob o controle de Faraó serão armazenados na cidade. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom ao Faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o Faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em que está o Espírito Divino? Então disse, pois, o Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. Então vejam aqui, José acabou diante de uma situação adversa, virou praticamente o primeiro-ministro ali do Egito, né? Então ele acabou só não mandando mais que o rei, mas ele tinha toda a autoridade ali daquela nação, porque ele era fiel a Deus, ele ia além daquilo que era colocado, né? Então é um exemplo de que para a gente não se acostumar com o básico, sabe? Fazer o mínimo, para a gente fazer mais. Não mais, porque mais por entender que é para Deus, com excelência, né? Então José entendeu isso e fazia isso, e as coisas que ele fazia, ele era abençoado. Então ele acabou se tornando um dos homens maiores ali do Egito. Até depois os irmãos foram lá pedir ajuda para eles, tudo, né? Vocês sabem disso. Então eu queria deixar essa mensagem para a gente, sabe? Para a gente não se contentar a ter uma vida assim, orar só de vez em quando, só antes de dormir, ler alguns versículos durante a semana, vir ao culto uma vez por semana, ou assistir pela internet. Mas Deus quer mais de nós, Ele espera mais de nós nesse tempo. Não por causa da pandemia, porque a pandemia é mais uma situação, mas porque agora é o tempo de você decidir por Ele. Então a gente não pode deixar para depois, sabe? A gente tem que remir o tempo, né? E remir o tempo é fazer as escolhas quando elas se aparecem, porque depois as consequências são maiores, né, na nossa vida. Enquanto antes a gente escolher fazer as coisas para Deus, entendendo que Ele tem nos chamado, mais você vai estar indo para o alvo que é Deus, né? Menos você vai estar se perdendo pelas coisas do mundo. Então que a gente possa entender dessa palavra, que a gente possa refletir sobre isso. É uma palavra pesada. Irmãos, não podemos ser servos inúteis. Parece ser pesado, mas que esse peso seja para nos incomodar a irmos além, para que a gente possa não só pesar e parar a nossa vida. Nossa, é muito pesado isso, não dá. Não, mas que a gente possa ser incomodado a agir diferente diante das circunstâncias, que a gente possa rever o nosso... Você tem sido firme? Você tem sido constante? Você tem sido abundante nas coisas que Deus tem te dado? Que o seu trabalho em vão, o seu trabalho para o Senhor não vai ser em vão. Então às vezes assim, a nossa recompensa não é aqui, mas é em Deus. Então que a gente possa rever tudo isso e que a gente prossiga, né, entendendo que é Deus que está no comando. Que a gente entenda isso hoje, tá? Essa palavra é para mim, para nós, né? É um tema pesado, mas é importante para que a gente avance naquilo que Deus quer para nossas vidas. Então que a gente cumpra esse chamado de ir. Esse ir pregar o evangelho a todos não é só dos pastores, não, é para nós, é para todos nós. Até que Ele volte, é um chamado para mim e para você. E esse ir é ir em todo o tempo. A gente tem que ser cristão em todo o tempo, a gente tem que desenvolver isso. Não dá para a gente ser um cristão só de vez em quando, porque Deus quer mais de nós, quer todos os dias. Amém? Vamos ficar de pé só para fazer uma oração. Senhor Deus, obrigado, Pai, obrigado pela sua palavra, obrigado porque o Senhor, através da sua palavra, nos revela a sua vontade, Pai. Queremos, Senhor Deus, praticar aquilo que temos ouvido, Pai, e que isso possa ser verdade na nossa vida, Senhor. Queremos realmente sair daqui transformados, Pai, porque o Senhor nos tocou, e que essa palavra seja verdade na nossa vida e que faça efeito no nosso dia a dia, Senhor. Queremos ser servos úteis para o Senhor, Pai.
Não queremos fazer só aquilo que é nos pedido, mas queremos fazer além daquilo que é nos colocado, Pai. Queremos nos colocar diante de Ti, Senhor, pedir perdão pelas nossas falhas, pelas nossas dificuldades, Senhor. Mas queremos, Senhor, nos comprometer, Pai, com aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. E queremos ir além, Senhor. Não porque somos melhores, mas porque somos filhos de Deus, Pai. E queremos refletir o Senhor aqui na terra, Pai. Nesse mundo tão caído, Pai. Queremos ser luz nesse mundo escuro, Pai. Seja conosco, Pai. Abençoa a vida de cada irmão que está aqui, de cada irmão que está assistindo ou que depois poderão assistir, Senhor. Que essa palavra seja uma verdade para cada um, Pai. Que possamos aplicar isso na nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. O tio Marcos o pastor Marcos vai falar. Esperem só mais um minutinho, irmão. Amém. Muito boa exortação, né? Uma exortação para nós. Eu queria, nós tínhamos conversado um tempo atrás e a respeito do homens de verdade, né? Então nós queremos fazer isso no domingo que vem. Os homens, 9 horas aqui, né? Eu acho que aí só os homens vamos ter mais espaço aqui. Amém? Então uma oportunidade para a gente começar o ano e tocar ele em frente e sermos mais abundantes na obra do Senhor, nos servir uns aos outros e caminharmos juntos. Amém? Então os homens estão convocados para o próximo domingo, 9 horas. Nós não vamos fazer café para evitar, né? Mas nós queremos continuar. Amém? Amém, irmãos? Estão convocados. Deus nos abençoe.